Tá certo. E a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, o parecer da proposta de emenda à Constituição que amplia a isenção tributária para igrejas e templos religiosos. O texto agora segue para a votação no plenário. O deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, que é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, é o autor do texto. De acordo com ele, a proposta conta com o apoio do governo. Para ser aprovada em plenário, a PEC depende de 308 votos favoráveis. Originalmente, o projeto também trazia isenção para partidos políticos, entidades sindicais de trabalhadores e instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Essas entidades foram retiradas do relatório final e mantidas apenas as instituições religiosas. Ludmila Rosa, o que você acha aí, né, dessa aprovação da PEC que isenta, né, as igrejas aí desses compromissos fiscais? Outro tema extremamente melindroso de a gente lidar, porque a Constituição brasileira, vale dizer, ela já presume a imunidade tributária para templos, igrejas, de maneira geral. Hoje, com essa ampliação da imunidade, nós vamos deixar de... O Estado brasileiro, perdão, vai deixar de arrecadar anualmente cerca de R$1 bilhão. E aí o que pedem os representantes de igrejas, sobretudo a bancada evangélica no Congresso? Pede que tanto o material para construção de novos templos, quanto o material de manutenção do funcionamento dessas igrejas, toda essa cadeia produtiva, seja também tratada em termos de imunidade tributária. Ou seja, o concreto que você vai adquirir, os tijolos, equipamento de som, cadeiras, tudo isso seria isento do ponto de vista tributário, porque a igreja, em tese, cumpre um papel social de organizar e levar a fé às pessoas, de amparar espiritualmente com relação a isso. Eu acho que não há menor questionamento. Mas, mais uma vez, eu fico temerária em relação a essas medidas que, sobretudo agora, Amanda, quando o governo quer se aproximar do público mais evangélico, enfim, que é o público que, de alguma maneira, mantém ainda uma postura mais reativa em relação ao governo, ele acaba fazendo esses acenos que não tem tanto compromisso com responsabilidade fiscal. Esse que é o ponto que a gente tem que tratar. Por mais que as instituições, igreja, de uma maneira geral, católicas, evangélicas, todos os templos espiritualistas, enfim, todas as matrizes, elas sejam isentas, mas quando você amplia isso, Alex, e o Estado deixa de arrecadar R$1 bilhão, volta a dizer, é o mesmo raciocínio da desoneração da folha. Não é que o Estado vai perder, gente, ele só vai olhar para outros setores em busca desse R$1 bilhão. É isso, porque a receita, ela é aprovada anualmente. Chama Lei Orçamentária Anual. Aquela receita é a que vai balizar todos os gastos ao longo de um ano. Então, essa receita não pode ser mitigada. Esse é o que é o problema. Então, se um setor deixa de pagar o que lhe é devido, outros serão sobretaxados. Então, vale a gente entender como sociedade o que a gente quer, quais os setores a gente quer não taxar ou levar essa imunidade tributária mais ampliada. Isso é um debate que nós temos que ter. Tá correto? Não tá? Quero também ouvir vocês, até para que a gente possa ampliar o nosso raciocínio aqui. Amanda, e aí, como é que você vê isso? Isentar ou não, né, as igrejas de compromissos fiscais? Alex, acho que tem uma questão principal diante disso, que é o seguinte: quanto vale a vida? Você da nossa audiência, quanto vale a vida? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é isso que a igreja trata, vidas. Quando a igreja ela cuida de milhões de instituições no Brasil, no estado de Goiás, vamos diminuir aqui o alcance, no estado de Goiás, na minha cidade Aparecida de Goiânia, aqui na nossa capital Goiânia, quantas instituições, quantas pessoas, quantas vidas a igreja cuida, a igreja acolhe. Aqui eu não estou falando apenas de um ponto que a Ludmila mencionou bem aqui, que é a questão espiritual, do acolhimento, da restauração da alma de uma pessoa, do perdão que uma pessoa precisa, que tem uma importância que vai além de qualquer coisa que a gente entende. A gente está falando, para além disso, a gente está falando de acolhimento a mulheres que são violentadas, que ficam em instituições de igrejas, a mulheres que sofrem ali no dilema abortar ou não, que acabam às vezes entregando o seu filho para o assassinato. A igreja está ali para acolher, não julgar, mas para acolher e abraçar essas pessoas. Eu estou falando aqui de pessoas que roubam, que matam, que estupram, que são acolhidas pela igreja dentro das prisões do nosso estado, das nossas cidades, tá?
Esse é o trabalho da igreja, é o trabalho social. Tá caindo toda hora. É mais do que levar a espiritualidade para as pessoas, é mais do que levar o plano de salvação, é mais do que levar a vida eterna, é trazer vida enquanto nós estamos aqui. Não é muito além da ideia de céu, de inferno, de paraíso, é trazer a paz aqui. E qual é o papel social disso? Já que a igreja, como a Ludmila bem mencionou aqui, muito bem lembrada, a igreja ela tem sim uma função social extremamente importante. Então, qual é o valor da vida diante disso, Alex? Você da nossa audiência. Pensa um pouco isso. O trabalho que as igrejas têm. E aí, vamos para ser injusto aqui, o Estado até tenta, sabe, Alex, fazer alguma coisa parecida nesse sentido. Mas qual é a eficiência do Estado? O Estado consegue atender a 100%? As Santas Casas, elas são da igreja. O Estado consegue levar uma saúde igualitária para todos? Não, nós temos um sistema de saúde totalmente deficitário. O Estado ele consegue atender a alma das pessoas no sentido de transformar aquelas pessoas de modo que elas abandonem até uma vida criminosa? Não, o Estado não consegue isso. Sabe por quê? Porque isso é um poder muito superior ao que o Estado está acostumado. O Estado se julga como Deus, mas a igreja ela lida com o Deus verdadeiro. Então, Alex, esse é o papel da igreja, é transformar a vida. E quando você transforma vidas, você transforma a sociedade. Você fortalece o indivíduo, que é a instituição mais importante. Você fortalece as instituições que solidificam, que fundamentam na sociedade. Esse é o papel da igreja. E quando o Estado amplia a isenção, ela facilita esse trabalho, ela não está simplesmente olhando para a instituição religiosa e às vezes tentando sinalizar ali, realmente o PT está tentando se aproximar, tentar entender a mentalidade do cristão evangélico, né, que tem sido, graças a Deus, uma barreira para o avanço desse desgoverno, dessas ideologias nefastas que eles propagam. Mas muito além disso, o papel da igreja é cuidar de vidas. E quando você cuida de vidas, você cuida da sociedade. É um cálculo muito simples. Tá? Então, a isenção das igrejas, ela é muito além, a isenção fiscal das igrejas, ela vai muito além da questão de, é irresponsabilidade fiscal, se você desonera um, você vai ter que onerar o outro, mas qual é o verdadeiro valor que a igreja tem empregado na sociedade? Ela tem transformado a sociedade há décadas, há séculos, afinal de contas, orfanatos, instituições de caridade, os conventos que historicamente sempre acolheram mulheres, esse é o papel da igreja, que foi, infelizmente, começou-se ali a ser destruído ali em 1789, a partir da Revolução Francesa, que foi uma verdadeira praga na nossa modernidade. Mas o papel da igreja é esse, Alex, cuidar de vidas, coisa que o Estado não consegue. Então, precisa sim ampliar esse cuidado para que a igreja tenha liberdade para agir. E não só a questão fiscal, mas também que tenha cada vez mais liberdade de se expressar. Porque a gente está chegando num ponto, Alex, para estender aqui um pouquinho, a gente está chegando num ponto onde a igreja já está começando a ter que pisar em ovos para saber o que vai falar ou não. E isso também implica necessariamente na forma como ela vai atender a essas vidas. Então, esse é o papel da igreja atuante aqui de verdade, a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo na Terra. Tá certo, 8 horas, 14 minutinhos. Alex, eu preciso dizer aqui... abrir uma divergência em relação à Amanda. Eu não concordo com o debate que a gente faz numa seara pública quando a gente coloca a igreja, sobretudo as igrejas de denominação cristãs, nessa centralidade, ignorando que o Estado brasileiro, ele não é um Estado ateu, ele é um Estado laico e que, portanto, todas as religiões, todas elas, não só... Porque quando a Amanda traz esse debate assim, a igreja, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, me parece, Amanda, se eu estiver errada, você me corrija e perdão, mas me parece que você coloca a sua igreja, ou a igreja que você professa, a sua fé, como a centralidade do olhar do povo brasileiro, da confissão de fé do povo brasileiro, povo entendido na sua generalidade. E isso é muito arriscado, isso é muito perigoso, porque a gente sabe que não é bem assim, nós temos várias fés no Brasil como um todo. Então, assim, nós precisamos tratar as igrejas e o debate sobre igrejas numa seara distinta da seara da política, gente. Porque todo o Estado que faz essa fusão, que diz assim, essa é a minha religião oficial, essa é a religião que o povo brasileiro professa e todo o resto é apostasia, alguma coisa do tipo, isso é tão arriscado que países que fazem isso, essa fusão entre religião e Estado, são países que a gente tem aqui como países muito pouco democráticos. É o caso do Irã, com a sua teocracia dos ayatolás. Então, nós não podemos naturalizar isso. E, mais uma vez, isso aqui não é uma demonização de forma nenhuma de nenhuma religião. Mas debater religião, ela exige um campo muito mais isento do ponto de vista político, doutrinário e tal, que a gente vai trabalhar com fé, a gente vai trabalhar com coisas transcendentes, com coisas imanentes, que não está nesse mundo material e físico.
Agora, a política não. A política é desse mundo material e físico e com ela nós tratamos com todas as pessoas de uma maneira racional, razoável e entendendo que o Estado brasileiro deve abarcar toda a fé. A fé da Amanda, a fé do Alex, a fé do Samuca, a minha fé, a sua fé. E nenhuma fé é a fé oficial do Estado brasileiro. Porque isso nós voltaríamos lá atrás, na época do Império, quando o catolicismo era a igreja oficial do Estado brasileiro. E isso acabou com a proclamação da República. E eu vejo que foi uma vantagem muito grande para o Estado brasileiro depois que isso tudo aconteceu.